Bom, gente, hoje eu vou trazer aqui a discussão sobre o falecimento de um ente muito querido da medicina de emergência, que é o POCUS da veia cava inferior. Então, basicamente, em todo o plantão, a gente vai ter que tomar a decisão sobre o benefício de fluidoterapia para um determinado paciente. E aí sempre vem alguém, muitas vezes a gente mesmo, com a ideia de usar o POCUS da veia cava como um guia. Isso porque a gente tem em mente essa brilhante tabela aqui que correlaciona o diâmetro e a colapsabilidade da veia cava com a pressão venosa central. Então, a veia cava que tem o tamanho reduzido, colapsabilidade aumentada, seriam aqueles pacientes com a pressão venosa central reduzida, portanto, hipovolêmicos, e eles deveriam receber fluidos. Já quando a veia cava está com o diâmetro aumentado, colapsabilidade reduzida, esse paciente estaria com a pressão venosa central aumentada, hipervolêmico, e não deve receber nenhum fluido. E isso faz muito sentido e ainda é respaldado pela literatura, que traz esses estudos positivos com a associação desses parâmetros da veia cava inferior com a capacidade de prever fluidorresponsividade. Então, é tudo muito lindo e parece que, de fato, o POCUS da veia cava é um bom guia para a fluidoterapia. Ou, pelo menos, a gente quer acreditar que seja, né? E aí, só que nessa de querer acreditar no método é que a gente deixa de se questionar de onde veio essa relação da veia cava inferior com a pressão venosa central e se, de fato, a pressão venosa central está associada ou não à fluidorresponsividade. E aí, retornando naquela tabela mágica, a gente vai ver que ela veio de um estudo de 1990, que de fato demonstrou que sim, existe uma correlação entre os parâmetros da veia cava inferior e a pressão venosa central, mas essa correlação ela não é linear e ela é significativamente, ela só é significativa mais nos extremos mesmo, então com a veia cava mais completamente colapsada ou com um diâmetro bastante aumentado. E, além disso, a gente não tem ainda um consenso sobre qual a melhor forma de avaliar esses parâmetros. Então, primeiro que ninguém sabe direito onde medir, onde fazer essas medidas, né? Então, a literatura traz aí desde meio até 5 centímetros da junção átrio-caval para fazer essas aferições. E, segundo, que cada veia cava vai colabar de um jeito. Então, às vezes, mais para sentido anterolateral, laterolateral, mais transversal, e a gente não tem como saber exatamente onde vai estar o nosso probe. E isso sem falar todos os milhões de fatores que alteram essa variabilidade da veia cava. Então, aumento da pressão intraabdominal, disfunção de VD e por aí vai. Então, beleza, a gente tem um método aí com uma confiabilidade questionável, mas será que ainda assim ele pode ser útil para prever a fluidorresponsividade? E primeiro a gente precisa definir o que é essa tal da fluidorresponsividade, né, que é basicamente, simplificando muito, o aumento do volume sistólico depois de uma expansão volêmica. E aí, retornando naqueles estudos iniciais que embasaram essa correlação entre a veia cava inferior e a fluidorresponsividade, a gente vai ver que eles são estudos isolados que foram feitos em pacientes em contexto de ventilação mecânica com parâmetros muito pré-determinados. Então, fica claro que a gente não pode extrapolar as conclusões deles para todo e qualquer resultado. E, na realidade, a literatura é bem contundente em dizer que a pressão venosa central é um mau preditor de fluidorresponsividade. Essa revisão aqui de 2008 fala que, na realidade, a PVC ela é tão boa quanto a gente jogar uma moeda para o alto no cara ou coroa para dizer se o paciente é fluidorresponsivo ou não. Isso num contexto geral. Então, a gente tem aqui uma ferramenta que tem uma confiabilidade questionável e a gente está usando para medir uma correlação que nem existe. Então, o POCUS da veia cava é completamente inútil, né? E aí o Alan chora agora. E, na verdade, não. É porque a gente ainda tem um outro parâmetro dentro da fluidoterapia para analisar, que é o da fluidotolerância, que é justamente a capacidade de um paciente receber fluidos sem que ele evolua com lesões orgânicas secundárias a uma hipoperfusão causada pelo acúmulo de líquido na periferia. E acontece que antes a gente acreditava que existia uma progressão linear entre a fluidorresponsividade e a fluidotolerância. Então, primeiro um paciente ele era fluidorresponsivo e fluidotolerante, e aí depois ele deixava de ser fluidorresponsivo e só depois ele deixava de ser fluidotolerante. E hoje a gente sabe que não é bem assim, isso pode ocorrer em momentos diferentes e dissociados. Um paciente ele pode ser fluidorresponsivo e não ser mais fluidotolerante. E aí, nesse sentido, é útil sim a gente às vezes avaliar se o paciente sequer vai tolerar receber os fluidos, para depois ver se isso vai se traduzir num aumento do volume sistólico ou não. E nesse contexto, a análise da veia cava, em conjunto com outros fatores, ela é muito útil para a gente determinar justamente esse perfil de pacientes que vai tolerar receber a expansão volêmica. E quem são esses pacientes? São aqueles pacientes que de fato têm a pressão venosa central reduzida, né, com a variabilidade aumentada da veia cava,
com o diâmetro reduzido, com a função diastólica e sistólica do VE preservadas, função do VD preservada e ausência de linhas B no POCUS. Então, o que a gente conclui com tudo isso é que o POCUS, a veia cava, ele não morreu, e agora o Alan sorri, e ela apenas precisa ser utilizada da forma correta. Isso.